Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós estamos com o Maneco de Gusmão, nosso artista plástico da cidade, conhecido mundialmente, passou um tempo na Europa produzindo seu trabalho, voltou para o Brasil, continuou criando, trouxe várias obras e tem muito conhecimento sobre isso. Maneco, bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. E a gente vai falar hoje principalmente, além de passar ali um pouquinho pela sua carreira, sobre uma obra nova, é a Vênus da Motocicleta, isso? Eu continuo desde que eu voltei da Europa, né, porque eu fiquei 14 anos lá, voltei por motivos particulares, e lá eu vivia como artista, e aqui eu continuei, eu fui secretário da Cultura e tal, e continuei meu trabalho como artista. Eu fiz a Caixa Preta, que é a minha casa e que ao mesmo tempo é um lugar de exposição, que eu recebo muitas visitas, e é única no Brasil, não tem nada parecido e tal. E eu fiz uma série de esculturas que eu expus no centro da cidade, e uma delas eu remodelei depois da exposição, porque eu coloquei nela ela é uma escultura de uma mulher nua, que eu coloquei um capacete, que eu achei que ela criou uma força muito grande. Então tem alguns temas que para mim, por exemplo, voltando à história da Caixa Preta, por exemplo, por que eu criei a Caixa Preta? Porque quando eu tinha mais ou menos 12, 14 anos, eu ouvi essa história da Caixa Preta e ficou na minha cabeça, porque como que uma caixinha de metal que guardava tanta informação? Então a primeira coisa que eu fiz, eu queria fazer um trabalho referente a isso. E quando eu vim para o Fino, eu criei a Caixa Preta, que é um lugar onde se guarda informações, que ela tem centenas de obras de arte dentro dela. A Vênus da Motocicleta, que eu estou chamando, ela ganhou esse nome também porque a Vênus foi a primeira escultura que foi descoberta no mundo. É a Vênus de Düsseldorf, na Áustria, depois tem a Vênus de Milo, e a Vênus de Windeldorf, ela tem 24 mil anos aproximadamente. Então é outra coisa que tinha ficado na minha cabeça, que eu queria trabalhar, e de repente eu fiz essa escultura que agora é a Vênus da Motocicleta e a Vênus de Ouro Fino. E os motociclistas estão indo lá, então estou divulgando, ela está sendo divulgada, e eu gostaria que as pessoas fossem lá visitar, porque realmente ficou um trabalho muito interessante, um dos meus melhores trabalhos, eu acho. Então a Vênus, ela aí vem com toda essa história da arte, mas é uma releitura contemporânea, né, atual, trazendo aí a motocicleta e um pouco da cultura de Ouro Fino. Exato, porque assim, eu sou um artista que eu sou muito ligado à cultura da arte, né? Eu gosto muito assim, dos artistas, por exemplo, eu fiz vários retratos de artistas, do Picasso, do Salvador Dalí. Então eu sempre estou reutilizando e transformando alguns temas que para mim são importantes na história da arte. E eu faço isso de uma outra forma e trago esse novo contexto, como você disse, aqui para Ouro Fino, né, e com a história das motos também, né, pelo capacete, porque eu acho que ganhou uma dimensão, o capacete trouxe para a escultura, que ela é uma escultura que eu considero assim, eu não estava gostando muito, ela é bem perfeita, tudo, mas estava me incomodando alguma coisa, porque ela ficava de uma coisa meio antiga, e através do capacete ela trouxe uma modernidade. Então, e daí ela está em frente, a Caixa Preta, então as pessoas estão passando lá, vários motociclistas estão me ajudando, grupos, né? O Marcos do Posto, o pessoal dos Urubus aqui de Ouro Fino e outras pessoas, amigos meus, estão divulgando essa escultura e que está indo bem legal. E ela tem um pouco ali, a Vênus em si, ela representa muito o feminino, a feminilidade, mas quando você coloca um capacete, traz uma proteção para essa feminilidade ou mais um sentido de força. Porque a Vênus ela é o símbolo da beleza, da sexualidade, né? E do amor e tal. Então, exatamente o que você falou, com esse capacete, ela ganha um sentido maior, porque ela vem a força, a velocidade do tempo moderno e contemporâneo. Ela
faz parte das obras da sua vida, que você coloca o nome como Quantic Art, o princípio da incerteza, é isso? Eu comecei a trabalhar com a história do quântico, da ideia quântica, a partir de uma exposição que eu fiz em Campinas alguns anos atrás, o Quantic Art. E eu continuei com essa ideia, entendeu? Essa ideia quântica de usar alguns elementos da ciência quântica dentro do possível, dentro da arte, da minha arte, entendeu? E que eu gosto muito me interesso muito por essa ideia da física quântica. E como que você tenta trazer isso para as suas obras? Olha, em Campinas, que eu comecei, eu trouxe através do material, porque eu trabalhei com material de reciclagem, que era uma espécie de borracha que fazia umas ondas. Então, e a física quântica, ela fala que nós temos ondas e partículas. E no meu caso, eu utilizei muito as ondas e a partícula de uma outra forma. Eu usei como matéria, como conceito. Não como conceito mesmo. Então, essas material de reciclado são, né, porque eu utilizo até hoje, são borracha de pneu de caminhão e que ela tem uma forma que ela faz umas ondas, entendeu? E essas ondas me levaram a essa história de ondas e partículas da física quântica. E na sua carreira nós temos sempre alguns destaques. Nós temos o momento em que você passou na Europa, aí produzindo e se aprofundando mais. Nós também temos quando você deu aulas de pintura para detentos na Penitenciária Estadual de São Paulo, que foi um momento aí diferente, né? Que a gente não costuma ouvir falar muito que os artistas vão atrás da comunidade. Eu acho que talvez eu tenha sido o primeiro artista a dar aula lá na penitenciária, e foi através de uma amiga minha, que ela é bem conhecida, Fátima Toledo, que mexe com cinema, com teatro e tal. Então, eu fui para São Paulo, eu sempre fui artista, acho que eu nasci artista. Em São Paulo eu comecei a fazer outro tipo de faculdade, mas aí encontrei os grupos artísticos, já entrei no grupos artísticos. E dentro desse grupo tinha a Fátima, que hoje é bem conhecida e que me apresentou, ela dava aula na FEBEM. E ela até ela trabalha com pessoas que fazem cinema. Ela trabalhou no Pichote, não como artista, mas assim, ela instruiu os meninos para trabalhar no filme. E ela que me apresentou, e foi um trabalho muito interessante para mim, porque na Penitenciária do Estado eu descobri o valor da arte. Eu descobri que a arte realmente ela pode mudar os indivíduos e que ela tem uma grandeza que ela tem um valor muito grande, entendeu? Então, assim, nós fizemos, e o Bardi, o Francisco Maria Bardi, que é morto, que era o diretor do Museu de São Paulo, ele foi visitar a gente, a Ruth Cedran e tal, então me convidaram e os meus alunos para fazer exposição no MASP e no MIS também, em São Paulo. E a exposição foi um grande sucesso. Eu fui entrevistado pelo Fantástico e saiu em todos os jornais do São Paulo, porque, como você disse, era uma grande novidade. Então, isso foi uma coisa muito boa na minha vida, inesperada, inclusive, porque eu nem estava preparado para tanto sucesso assim. Eu até perdi algumas oportunidades nesse sentido, porque eu mesmo tinha pouca obra, entendeu? E as galerias estavam me convidando para expor, eu expus em algumas galerias, mas não aproveitei o tanto que eu poderia. E depois, quando eu fui para Paris em 1990, com o governo do Collor. Eu já estava assim, já com galeria, já estava bem em São Paulo e tal, daí veio o governo Collor que acabou com tudo. E em Paris também eu dei aula em prisões na França, em prisões de Fleurisme e Rungis, que era para as mulheres, e em Bois d'Arcy, que era para os homens. Então você tomou gosto aí em ensinar a levar a arte e mostrar que todas as pessoas podem fazer. Eu acho que eu descobri a importância da arte dentro, como eu já disse, dentro da penitenciária do Estado. Descobri que a arte, talvez assim, não é transformar as pessoas em artistas, mas que a arte ela pode dar uma outra visão e ela pode dar um outro conceito para a vida das pessoas, porque no começo, quando eu fui, eu estava fazendo Belas Artes em São Paulo, que eu não terminei. E eu comecei a ensinar Belas Artes para ele, a arte toda certinha e tal. E não estava funcionando.
Daí eu comecei a falar do imaginário, que eu tinha lido o livro do Jung, do psiquiatra Jung, e eu comecei a falar do imaginário, que eles tinham que fazer, sabe, lembrar da vida deles. Então abriu, porque a penitenciária é um ambiente todo fechado, e abriu uma possibilidade para eles de fazer uma autoanálise, porque a arte não tem só o sentido do quadro, de vender ou não e tal, mas ela pode ter outro sentido, de você fazer uma autoanálise de você mesmo e conseguir outros espaços, entendeu? De relacionamento com o teu cotidiano e com a vida através do objeto artístico. E um outro destaque aí da sua carreira foi a ONG Culturativa. O que é essa ONG? A ONG Culturativa foi depois, porque assim, como eu disse, na penitenciária eu descobri o valor da arte, em Paris eu descobri o valor do artista, porque o artista é muito valorizado lá. Eu trabalhei com muitos artistas também, a gente trabalhava num lugar muito grande, no convento, o convento de Ricolé, que chamava o local, um espaço maravilhoso do século XVI. Tá? Então, lá eu comecei a viver como artista, porque eu morei 14 anos lá e eu tinha uma vida de artista, vendendo, fazendo exposição por toda a Europa, ganhei bolsa na Alemanha, tudo. Quando eu voltei para o Brasil porque a minha mãe estava doente, eu sou filho único, então eu vim para cá, ela estava bem doente, então eu voltei para ficar com ela. E comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura. Eu fui o secretário de Cultura daqui de Rufino. E daí fundei também a ONG Culturativa, que teve um papel mais ou menos importante aqui. Nós fizemos o festival de teatro, festival de teatro não, nós fizemos um festival de teatro, que chegou a ter mais de 15 peças representando. Fizemos um festival de música clássica, que durou um certo tempo, e mais alguns outros projetos dentro desse sentido. Mas quando eu saí da prefeitura, daí eu meio que parei um pouco com a ONG, porque aqui em Rufino é muito difícil você trabalhar com as pessoas não se unem, elas não acreditam muito na arte, então fica uma coisa assim, sabe, eu tinha que fazer meio que tudo, entendeu? Então daí eu acabei parando um pouco e acabou. A ONG parou e esses projetos todos, hoje que o Rufino tinha mais de 10 bandas de rock, hoje eu acho que não sei se tem ainda, entendeu? Então parou, tudo que meio parou, né? Tá meio parada a cultura de Ouro Fino, né? Mas você continua aí uma resistência com a Caixa Preta. Com a Caixa Preta eu continuo, mas é meio pessoal, porque eu gostaria que essa coisa assim... Mas eu gostaria que fosse mais, entendeu? Maior. Que a Caixa Preta, ela não é... Por exemplo, ela é minha, as obras são minhas, mas ela é um local de criação para outras pessoas. Semana passada mesmo, teve umas pessoas, uns jovens, que foram lá para gravar, pediram para mim para gravar uma música lá dentro da Caixa Preta. Então foi muito legal, eles ficaram lá um tempão gravando a música é um cara que mora em São Paulo, é meio rap a música e tal, mas foi muito interessante, entendeu? Essa gravação. Então lá já teve jantar da academia, já teve brunch, já teve uma peça de teatro, já teve dança que foi apresentada. Eu gostaria que fosse mais, entendeu? Mas eu estou indo, né? Estou fazendo e tal. E para as pessoas, então, que têm interesse de se envolver mais com isso, com a Caixa Preta, com arte de qualquer formato, o que elas devem fazer e procurar? Olha, eu estou à disposição lá, entendeu? Então, assim, visita tem mais ou menos, entendeu? Ontem mesmo teve, essa semana toda aí já teve visita. Não tem muita visita, as escolas, por exemplo. Eu acho que a gente sabe, por exemplo, a Caixa Preta é única no Brasil e talvez até no mundo. E a prefeitura não está. Eu já falei com o Henrique esteve lá, o prefeito da cidade, o Cacau já teve, o doutor Maurício teve também e tal. Então, eu acho que a cidade não está aproveitando do que eu estou oferecendo, porque eu acho que ela pode ser um grande elemento artístico assim, da região e turístico mesmo, entendeu? Porque as pessoas vão lá, elas ficam meio encantadas, porque é uma coisa que elas não estão acostumadas a ver. Então, ela poderia ter a Caixa Preta ainda não está no... Eu acho que não sei nem se tem alguma coisa assim, né, um roteiro turístico Ouro Fino, não tenho certeza, acho que não. Mas assim, de qualquer forma a Caixa Preta não está.
Então, assim, eles vão lá e tal, mas eles não colocam. Então, eu não entendo muito por que isso. Entendeu? Mas, assim, eu estou aberto para visitação, estou aberto para que a gente pudesse trabalhar junto. E é isso. E principalmente agora para visitar a sua nova escultura, Vênus da Motocicleta. Exato, é. Então, eu gostaria, assim, porque, assim, eu acho que tem uma coisa muito... voltando ao assunto, né, dos primeiros homens, os homens das cavernas, homens e mulheres das cavernas, quer dizer, eles tiveram que se juntar, que se unir para eles conseguirem a caça, para eles morarem, para ter uma proteção e tal. Então, eu acho que a frase assim, a união faz a força, vem desde dos primatas, né? E aqui em Ouro Fino nós não temos essa história da união, entendeu? Parece que as pessoas aqui não se unem para nada, entendeu? É tudo assim, fica todo mundo disputando alguma coisa que não existe quase, entendeu? Então eu acho que a gente, sabe, teria que se unir mais. Nós ficamos falando mal de Ouro Fino, falando do desenvolvimento que não existe, mas ao mesmo tempo a gente não se une para que alguma coisa de bom aconteça aqui em Ouro Fino. Se você quiser aí passar alguma forma de contato, e até o endereço da Caixa Preta? O endereço da Caixa Preta é Rua Nilton Emílio Assis de Oliveira, que é aqui perto do Estradão, né? Foi a primeira casa, na verdade, que teve ali no Estradão, porque ali não tinha nada, nem no Estradão, nem nessa rua. A rua não era nem calçada, tal. E eu, quando eu voltei da França, né, eu fui fazer caminhada e eu vi a paisagem, porque a paisagem ali é deslumbrante, outra coisa que a gente não usa muito, porque eu acho que o melhor que nós temos em Ouro Fino é a paisagem. E a gente sabe, você vai no Rio de Janeiro, as pessoas vão lá bater palma pro sol, tal, tal. E aqui ninguém tá nem aí com essas coisas, entendeu? Eu acho meio esquisito tudo isso. Bom, então ela é Rua Nilton Emílio Assis de Oliveira, 404, e o meu telefone é 999-19-84-11. E eu tenho o Zap também, quem quiser zapar tal, e ir lá, tá tudo bem. Perfeito, Maneco. Eu deixo esse momento aberto para você, se você quiser aí mandar uma mensagem para nossos ouvintes, falar mais alguma... Eu acho que a mensagem já está passada. Eu gostaria de ter a colaboração aí do pessoal de Ouro Fino, e principalmente dos motoqueiros, para divulgar mais essa escultura, porque ela pode, do jeito que está indo, ela pode ser realmente mais um elemento de turismo e de atração para a cidade, porque os motociclistas, eles gostam de viajar muito, gostam muito de ver coisas, entendeu? Então ela pode ser mais um elemento, ela pode se tornar, o que eu gostaria é que ela se tornasse um símbolo mesmo para os motociclistas, porque eles não têm um símbolo direto, eles têm algumas coisas, mas não têm um símbolo direto. Então a minha mensagem é essa, a Caixa Preta está aberta, a visitação, e a outros artistas que quiserem fazer algumas coisas lá. Esse pessoal que gravou a música lá, eles estão pensando em fazer, não sei quando vai ficar pronto, mas estão pensando em fazer o lançamento da música, junto com outros eventos que vai ter lá, que vai ser divulgado bastante aqui em Ouro Fino e tal. Então ela é uma coisa meio fora assim, da cidade, mas ela está aberta para todas as pessoas que são ligadas à cultura, para que possam aproveitar desse momento lá e fazer coisas, entendeu? Perfeito, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço vocês da rádio. Está convidado a voltar quando quiser, já é conhecido aqui da Rádio Difusora, e a gente vai ficando por aqui. Meu nome é Emanuel de Guzmão, eu sou artista plástico. Essa Caixa Preta, e aqui está instalado a Vênus da Motocicleta. A Vênus da Motocicleta, uma escultura que eu fiz em homenagem aos motociclistas. A Vênus talvez seja a primeira escultura do mundo e tem mais de 24 mil anos. Ela é o símbolo da beleza, do amor e da sexualidade. Coloquei um capacete em minha Vênus homenageando os motociclistas e trazendo a minha Vênus para a nossa época, rapidez e energia, um símbolo para os motociclistas.